Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Verdade Religiosa, gravando mais um vídeo para a tua edificação. Falando das verdades do Evangelho, né? Do que doeu. Paulo diz, nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Tá me atacando, mas está escrito, então muda, porque João 10, 35 diz que as escrituras não podem ser anuladas, né? Se é a verdade viva, do que doer, gostou ou não gostou. Disse Jesus, eu e o Pai somos um, para os judeus. Aí novamente eles pegaram as pedras para apedrejar Jesus. Aí ele falou assim, por qual das boas obras provenientes de meu Pai vocês querem me apedrejar? Aí eles disseram assim, nós não te apedrejamos por nenhuma boa obra que tenha feito, mas pela blasfêmia, pois sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Aí o Senhor, para se defender, ele só usou só um texto. Não está escrito na vossa lei, sois deuses? Só isso. Eu usei essa história, João 10, 30 em diante, só para dizer que quando se quer viver a verdade, só basta um texto, né? Quem quer viver, vive. Quando não quer viver, você pode pregar o capítulo todo, a Bíblia toda. Rebelde é rebelde. Irmãos, existe a diferença da pregação e do ensinamento. Até tem um vídeo meu que eu já falei sobre isso, né? Pregação abrange os ímpios lá fora. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura lá fora. Já ensinamento abrange os crentes. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 26, o que fazeis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Passe tudo isso para a edificação. Então veja bem, meus irmãos. Pregação abrange os ímpios lá fora, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho é Jesus, Jesus é as boas novas. Só que o que fizeram dentro da igreja? O ensinamento que devia ser normativo para todos os cultos, colocaram num culto só, ao qual às vezes poucas pessoas vão. E hoje o que vale é a pregação. Pregação, meus irmãos, abrange muito o lado emocional da pessoa, né? Quando se prega, pessoas choram. Quando se prega no poder, pessoas sentem a presença de Deus, né? Não estou dizendo que o evangelho é emoção. Estou falando que o evangelho, a pregação, ela atinge mais o emocional da pessoa, né? As pessoas ficam emotivas, né? Histórias bonitas e verídicas. Agora, ensinamento, meus irmãos, ele vai trabalhar no racional. As pessoas elas têm que entender a forma que elas devem viver em Cristo, a conduta que elas devem ter em Cristo. Vai falar mais de conduta. Mude sua conduta. Isso é doutrina, é ensinamento. O que estão dizendo nos últimos dias? Que doutrina é coisa do homem. Sabe quem que fala isso, meus irmãos? São os portas largas. Doutrina não é coisa de homem. Diz Mateus 7, último versículo, que a doutrina de Jesus era com autoridade e não como os fariseus. E Paulo diz que haverá tempo que não se poderá essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para esses doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, nos últimos dias, o povo não quer ouvir doutrina. Ensinamentos que mudam a conduta. Não, o povo eles querem ir aos doutores carnais, segundo suas próprias concupiscências. Estão na carne e vão a quem tem carne para dar para eles, né? Eles vão atrás dos frigoríficos espirituais. E tem, né? Mas toma cuidado, irmãos. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Paulo diz para Tito, fala o que vem essa doutrina. Fala, né? Traga ensinamentos que mudam a conduta desse povo. Esse povo precisa viver santidade, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. A doutrina principal é falar sobre santificação. E a santificação, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Jesus Cristo. Então santidade é no corpo, na alma e no espírito. Mas o que mais se prega, o que menos se prega hoje é santidade no corpo. Os pastores não querem falar, porque entendam bem, irmãos. Se eles falarem, os bodes se ofendem e vão embora. Ovelha não, né? Já disse que as ovelhas nunca vão de perecer, eles têm para elas a vida eterna, né? Nunca se apartarão dele. Mas os bodes não gostam da verdade, né? Os bodes não gostam que você fale sobre santidade porque toca no pecado. Você lembra de Naamã quando foi atrás de Eliseu? O que Naamã falou? Eu pensei que o profeta ia sair, ia se pôr de pé, invocar o nome do seu Deus e passar a mão no lugar da lepra. Foi isso que Eliseu fez? Eliseu não fez, porque o profeta não passa a mão na lepra, né? Só que as pregações hoje são tão bonitas, né? Pregações
para motivar o povo, pregações para massagear o ego, pregações que passam a mão na lepra. Você não nasceu para sofrer, Deus é contigo, né? Mas vive numa vida de pecado, sem santificação, para ver se você sobe. Você pode ganhar o mundo todinho, mas vai perder a sua alma. O meu pastor presidente, ele teve uma visão. Ele indo para o inferno, ele clamava misericórdia. Sabe o que Deus falou para ele? Se você não pregar a verdade, é para onde você vai, né? Oséias 4:6, Deus usou Oséias para falar para os sacerdotes: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também não te rejeitarei a ti, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que esqueces da lei do teu Deus, também vou me esquecer dos seus filhos. Então, quando o sacerdote não ministra o conhecimento, Deus rejeita ele e esquece dos filhos. Deus não salva os filhos, né? Olha só como é terrível isso, né? Falo que convém a sã doutrina. Eu vou falar, meus irmãos, coisas que os pastorzão não querem mais falar, porque eles querem igreja cheia. Quanto mais cheia, mais dízimo, para eles verem uma vida luxuosa, né? Eles comem a gordura, se vestem de lã, mas a verdade eles não falam, né? Porque a ovelha, ela vem suja, você tem que limpar a ovelha. Vamos lá, Cantares 2:13. Está escrito: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem. Cantares 4:7. Tu és toda formosa, meu amor, em ti não há mancha. Antigamente quiseram tirar, né, segundo estudos teológicos, quiseram tirar o livro de Cantares da Bíblia porque pensaram que era um livro erótico, mas depois descobriram que não era. Estava se expressando espiritualmente o amor de Deus por Israel. E quando você transmite para o Novo Testamento, então você pode aplicar que é o amor de Cristo pela sua igreja. Veja bem, na revelação, se você for aplicar na revelação, porque Deus dá-nos revelação, a igreja ela está dormindo no pó da terra, aqueles que já morreram. E no dia do arrebatamento é como Cristo falasse: levanta-te, meu amor, formosa minha, e vem, porque a igreja é a noiva. Então, levanta-te do pó da terra, vem até minha presença. E qual que é a característica dessa igreja que vai subir? Cantares 4:7. Tu és toda formosa, meu amor, em ti não há mancha. Qual que é a mancha? A mancha do pecado. A beleza que Deus quer não é a beleza do corpo, né? Deus quer a beleza espiritual. Por que Deus não se preocupa com beleza de corpo? Porque Provérbios 31:30, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada, né? Deus não quer que você enfeite a carcaça, filha. É claro que tem que ter higiene, eu vou explicar. Higiene é que quando o marido chega, o marido não quer encontrar a mulher fedida, né? Cheia de gordura, com a mão fedida na alho. Então a mulher deve tomar um banhozinho, trocar a roupa, passar um perfuminho sem excesso, né? Para o marido chegar e encontrar ela chorazinha. É uma higiene, né? Você lavar, né? Um sabonete, um shampoo. Agora, a beleza que Deus quer é a beleza espiritual. Eu vou chegar lá. Segura, né? Em ti não há mancha. Qual que é a mancha? A mancha do pecado. Vamos lá para Efésios 5:25-26. Vós, marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a sua igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem d'água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem ruga, nem mancha, nem coisa semelhante. Qual é a mancha do pecado? O que vai limpar a mancha do pecado? É a lavagem d'água pela palavra, é a pregação da verdade, né? Mas vamos lá. Eu disse que quem quer viver não precisa trazer um capítulo todo. Vamos lá para Gênesis. Eu vou falar sobre santificação do corpo, né? Tudo que Deus fez, observa, Deus achou bom. Deus criava algo, achou bom. Quando Deus termina de fazer o homem, a Bíblia diz que Deus achou muito bom. E aí, Deus viu que o homem estava sozinho. Não é bom que o homem seja só, vou fazer para ele uma ajudadora idônea. E quando Deus fez a mulher, Deus achou feia, horrível. Porque tudo que ele fez antes achou muito bom. Ai, que mulher horrível. Vou passar aqui um barrinhozinho vermelho na boca dela. Eu vou passar um barrozinho na sobrancelha dela. Deus fez isso. Deus, foi a única coisa que ele errou. Tudo ele fez bom. Quer dizer, quando ele faz a mulher, ele fez a mulher feia. Então ele precisou pintar a mulher, né? Toma cuidado, sabe? Toma cuidado, mulherada. Outra coisa, né? Adão e Eva, quando comeram da fruta, foram abertos os olhos de ambos e viram que estavam nus. E a vergonha entrou. O que fizeram? Foram lá e pegaram folhas de figueira, cozeram e fizeram para si aventais de folha de figueira. Só que folha de figueira, irmãos, com o tempo se deteriora, porque é um alimento orgânico. Deus olhou e falou: não, isso daí não dá certo, né? Vai se deteriorar, vai novamente mostrar a vergonha deles. Aí Deus foi lá e matou animais e fez túnica de pele de animais, para cobrir a vergonha. Só que hoje, em vez da vergonha entrar, a vergonha está saindo, então se descobrindo, né?
Eu fui no cabeleireiro, aí tava sendo no cabeleireiro uma esposa de presbítero, né? Sabe como que ela estava? Com a calça leg apertadinha, mostrando o tampão do Fusca. Eu falei, meu Deus, é esposa de presbítero. Na igreja, irmão, se vestem de saião, de cabelão, mas fora da igreja coloca uma calça leg apertada, com fio dental socado nas nádegas, irmãs com um shortinho bem apertadinho. Irmão, tem de misericórdia. Provérbios 7,10 diz, e saiu uma mulher ao seu encontro com veste de prostituta, e és todo de coração. Às vezes a mulher não é prostituta, mas as vestes são de prostituta, são vestes de sedução, são roupas lascivas. Paulo diz em Gálatas 5,19 que os lascivos não vão herdar o reino de Deus. A lascívia é caracterizada por 3 coisas: o transparente, o curto e o colado. Toma cuidado, mulherada, com o transparente, com o curto e com o colado, né? Se o teu pastor não ensina, eu ensino aqui na verdade religiosa, porque Deus quer santificação no corpo. Aí eu já vi gente dizer assim, eu não prego usos e costumes. Eu prego e tenho base para pregar, porque só basta um texto, né? 1 Coríntios 15:33, Paulo diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Ora, então nós temos bons costumes. E quais que são os bons costumes da igreja? Vamos buscar um contexto. Levítico 20:23. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, diz ao povo, não andeis nos costumes das nações, ao qual eu expulso diante de vós. Então, quais são os bons costumes da igreja? Não andar no costume das nações. Se as mulheres lá fora se pintam, se as mulheres lá fora não seminua, mostrando tampão do fusco, carrega de fora, com decotes sensuais, não faça isso não, mulherada, né? Só que hoje você vê que tem mulher que não tá usando nem sutiã mais, né? Fica aqueles seios grandes, bicudos. É até difícil, meus irmãos, colocar hoje mulher em cima do altar, né? Porque, com todo respeito, tem mulheres que são avantajadas, né? Tudo grande. Elas estão lá com o traseiro grande, com a saia bem apertada e com o carro dentro da garagem, né? E nós, para não pecarmos, o que nós fazemos? Nós abaixamos nossa cabeça, ou ficar olhando assim, ó. Não, a gente abaixa nossa cabeça, né? Pudor. 1 Timóteo 2:9, que as mulheres se tragem em pudor. Pudor é sentimento de vergonha, de mal-estar, pelo que pode ferir a decência. Então, uma mulher que está em pudor, ela tem medo de ferir a decência, né? Agora, a sem vergonha, não. A sem vergonha, ela quer andar sensual, ela diz que é bonita para se mostrar. E também para ir para o inferno também, né? Então, meus irmãos, tá na Bíblia. Quando se quer viver, um texto basta. Não, mas texto fora do contexto, heresia. Irmãos, eu sei disso. Eu conheço teologia. Mas, eu volto a dizer, Jesus, para se defender, ele só usou só um texto só. E quem quer viver a verdade, só basta um texto. Agora, quando não quer viver, meus irmãos, dá desculpa, sabe? Dá desculpa. Quem entende o que Deus está falando, meus irmãos, guarda. Quem não quer entender, meu irmão, então, pastorzão, abra as portas mesmo, deixa suas ovelhas ser bem sensuais, né? Não prega a verdade e você vai para o inferno. Porque se o povo vive errado, somos nós que não ensinamos. Outra coisa para terminar, 2 Tessalonicenses 2,15. Paulo fala assim, estáis pois firmes, meus irmãos, e retendes as tradições que vos foram ensinadas, quer por palavra, quer por epístola nossa. O que é uma tradição? Tradução é aquilo que vem do tataravô, que passa para o bisavô, que passa para o avô, que passa para o pai, que passa para o neto, que passa para o bisneto e vai embora, né? Então são tradições. Irmão, toda a tradição que você vê que ela está gerando uma santidade, retenha, como Paulo diz, né? Só que hoje os pastores, eles não querem guardar as tradições, né? Hoje tem pastor hoje que não quer mais usar terno, camisa social, gravata, sapato social. Hoje os pastores são modernos, né? Eles querem usar uma camisetinha, eles querem usar uma calça jeans, um tênis em cima do altar. Eu vejo isso uma grande irreverência, né, irmãos? Aí ele fala assim, mas onde tem a ver vestes? É só você ler a Bíblia, atribulado, né? Êxodo 28:3, Deus fala para Moisés, Moisés, fala a todos aqueles que são sábios de coração, ao qual eu dei espírito de sabedoria, para que faça vestes para Arão, para santificá-lo. Então as vestes nos santificam, né? Se durante não sei quantos anos nós aderimos ao terno e gravata e a camisa social, e isso traz uma santidade, isso traz uma decência, continue, isso é tradição. Conserva as tradições, como Paulo diz, as boas tradições, né? Para gerar uma ordem, para gerar uma decência. Aí você vê um pastorzão, né? Que hoje eles querem ficar forte para ficar fortão, tudo indo para academia, né? Eles querem ficar sarado, né? Já pensou o pastorzão assim, mano? Bem apertadinho, mostrando o biquinho do peito assim? Outra coisa, uma irmã, amiga minha, disse que ela foi numa igreja e convidaram um pregador. E o pregador estava com a calça tão apertada, irmãos, e o camarada era avantajado, né? E estava deixando as irmãs constrangidas. O que o pastor fez, meu filho? Senta aí e prega a palavra outro dia.
sabe? Aí disseram que a lascívia está nos olhos. Não, meu irmão. A lascívia é a forma da pessoa se comportar em sensualidade. Toma cuidado, porque os sensuais não vão herdar o reino de Deus, né? Aí outro falou assim, não, os piores lobos estão atrás dos ternos e das gravatas. Meu querido, mas o problema não é o terno e a gravata, tribuladinho. O problema é a conduta, o caráter, né? Não tem nada a ver. Não fale isso para justificar que você não quer mais usar. Não, mas a visão que Deus me deu agora é essa. Se estiver fora da Bíblia, então não foi a visão que Deus te deu. Você está querendo sua própria visão. A visão que Deus dá está aqui dentro, aqui, ó. Está o pastor alegar que essa é a minha nova visão. Mas estiver fora, meu irmão, sai dessa igreja aí. Sabe por quê? Porque esse camarada não tem compromisso, né? Com a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho, ele gera, meus irmãos, a santidade no corpo, na alma e no espírito, né? Tem muitas igrejas portas largas. O que é uma igreja porta larga? Uma igreja que está abrindo as portas para o mundo. O Senhor falou assim, ó, vós sois o sal da terra. Nós viemos para salgar esse mundo. Nós temos que influenciar esse mundo e não o mundo influenciar a igreja. E o mundo está influenciando a igreja. São festas mundanas. Já passei em porta de igreja, meus irmãos, na festa junina do mundo. Sabe o que fizeram na igreja? Colocaram bambus, né? Colocaram bandeirinha. Por quê? Porque o mundo está entrando dentro da igreja. E quando o mundo entra, quem entra junto? O diabo. Por quê? João diz, 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno, né? Se o mundo entra, o maligno não vai entrar? Se o mundo é dele? Entenda bem, né, irmãos? O inimigo começa a entrar aos pouquinhos quando for ver o Espírito Santo sair da igreja, entristecido, porque o tribulado não prega mais a verdade e começa o mundo entrando da igreja. E quem entra junto é o diabo, né? Pensa que não, né? Apocalipse 2,9 diz, são sinagoga de Satanás, né? Tem esse sinagoga que deixa de ser uma sinagoga de Deus e começa a ser sinagoga de Satanás. Tudo que Deus nos sagrada começa a entrar dentro da igreja, né? É a verdade, dói. Doutrina não é coisa de homem, doutrina são ensinamentos das sãs palavras das escrituras sagradas. Toma cuidado com esse negócio de doutrina é coisa do homem. 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 20, para encerrar, Paulo fala assim, ó, fosse comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, ao quais pertence a Deus. Então, quando aceito Jesus, Paulo diz que esse meu corpo pertence agora a Deus, né? Em 1 de Pedro 2,5, Paulo fala assim, que nós somos casa espiritual. Entenda bem, se eu tenho uma casa e eu alugo essa casa, aí eu chego lá, as paredes da minha casa que eu pintei é azul, aí o camarada pinta de laranja. Eu chego lá e falo, meu filho, eu não quero a casa laranja, porque a casa é minha. Eu te aluguei, mas a casa é minha. Então é a mesma coisa quando a mulher se pinta, né? Eu quero me pintar, mas vem cá, se você é casa espiritual e esse corpo hoje pertence ao Espírito Santo, não faça o que você quer com o teu corpo, pois agora pertence ao Espírito Santo, pertence a Jesus. Fosse comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, ao qual pertence a Deus, não pertence mais a você, não faça o que você quer. É vaidade, né? Eu até brinco, vaidade, quando a idade vai embora, meu irmão, né? Quer pintar o que está descolorindo, né? Medita em Levítico 19:32, Provérbios 16:31, cansa cabelo branco, né? E Deus quer cabelo branco, que mostre experiência, né? Não adianta você pintar, querido, porque novamente vai aparecer a brancura. Se Deus quer assim, é que Deus quer assim, né? Levítico 19:32, diante das cansas te levantarás. Isso é, diante dos cabelos brancos te levantarás. Mostre respeito, porque aquela pessoa tem experiência de vida para te ensinar. Não adianta querer vir com uma nova visão, querendo colocar os pastores antigos, veteranos, no bolso que você não coloca. Nós temos doutrina, e quem está errado é essa nova geração com uma nova visão totalmente carnal e mundana, né? Toma cuidado. Provérbios 16:31, cura de honra são as cãs quando elas estão no caminho da justiça. Amém? Guarda isso no teu coração. Verdade religiosa para falar a verdade que muitos não querem mais falar.